Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para conversarmos um pouco mais sobre a vida em si, né? E o que eu trago aqui agora, para nós refletirmos um pouco mais, vamos falar sobre o Apocalipse, né? Ou seja, melhor dizendo, o dia do juízo final. Na minha penúltima postagem por aqui, que eu fiz, cujo tema é O Perdão, é a penúltima postagem, tá? Se eu não me engano. O título é O Perdão e quem será, se eu não me engano, é quem será expulso da terra. Eu acho que é isso. Eu tinha comentado nessa palestra penúltima, se eu não me engano foi ontem ou anteontem, que eu ia buscar na internet, ver a data certa, que Bezerra de Menezes, quem é espírita sabe do que eu estou falando, o ano que ele nasceu e o ano que ele desencarnou, ok? Foi uma das minhas promessas. Então, cumprindo aqui a minha promessa, ele nasceu em 1831, numa cidade no Ceará, e morreu no ano de 1900, no Rio de Janeiro, ok? Ele foi político, dentre tantas outras coisas, né? Foi conselheiro, foi presidente da FEB, enfim, teve muito, como poderia dizer assim, muita representação na parte política do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? E ajudou muita gente, ok? E eu tinha comentado nesse vídeo anterior, nessa postagem anterior, que ele provavelmente tinha desencarnado antes de 1950, porque eu nasci em 55, ok? E recordando o assunto que nos fez lembrar de Bezerra, é que ele, quando estava na vida espiritual, já que ele morreu no ano de 1900, em alguns anos depois ele foi convidado para habitar um planeta superior ao planeta Terra. E ele, tipo assim, pediu permissão para continuar aqui no planeta, para continuar ajudando aqueles que estão aqui no planeta. Ok? Então isso aconteceu depois do ano de 1900. Ou seja, deve ter acontecido 1900 e pouco, não sei quanto, tempo depois que ele desencarnou. Mas enfim, acredito que 50 anos depois de ele ter desencarnado, pelo trabalho que ele vinha fazendo na pátria espiritual, além do trabalho que ele fez na Terra, em favor dos seus semelhantes, foi quando ele recebeu essa notícia, essa informação que ele poderia habitar um mundo superior. Ok? Então, ele já está por aqui, desde quando lhe foi feita essa oferta, ok? Já se passaram desde que ele desencarnou em 1900, estamos em 2024, tem 124 anos, ok? Desde o seu último, né, da sua última vida que ele teve aqui, vivo. Passaram-se 124 anos. Então, Apocalipse, na verdade, essa palavra, ela tem dois significados. Se nós buscarmos, né, qual o significado sinônimo? Tem dois significados, na verdade. Um dos significados poderíamos dizer que é sinônimo de catástrofe, calamidade, cataclisma, ok? Então,
pode se referir a isso, a catástrofe, calamidade, cataclisma, por aí vai. E o outro significado, que é bem diferente, que não tem nada a ver com esse primeiro, se trata de revelação. Então, Apocalipse, tanto pode ser, né, interpretado como sendo uma revelação, tanto quanto um acontecimento catastrófico, calamidade, cataclismo, por aí vai. Então, gente, nós vamos falar muito sobre a esse respeito agora, porque são coisas que nos interessam. Vamos falar do arrebatamento, ou melhor dizendo, né, do Apocalipse, que não deixa de ser o quê? O juízo final. O arrebatamento, como isso acontecerá, como isso, na verdade, né, irá acontecer. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas trazendo informações, sabe? Não sei quais são os motivos, mas trazem informações para assustar a humanidade. Alguns estão dizendo que o nosso tempo aqui na Terra, né, já acabou o tempo, não temos mais tempo para fazer as coisas melhores. Então Deus determinou o tempo e a hora é chegada. Vai haver uma grande separação, que já estamos vivendo aqui há muito tempo e não melhoramos nada moralmente falando. Então chegou o dia do basta, e esse dia do basta começou em 2012. Espíritos que são muito perversos, ignorantes, já não estão sendo permitidos reencarnar aqui na Terra. Já estão sendo retirados esses espíritos para mundos primitivos. Ok? Então vou trazer vários números aqui para a gente, porque a matemática, minha gente, uma coisa é uma teoria, né? Uma teoria. Uma coisa é o fato, né? É a própria experiência vivida, o acontecimento em si. Então a teoria são teorias. A teoria não se garante que ela seja verdadeira ou falsa. Não é verdade? A teoria pode dar certo e pode dar errado. Pode ser certo, pode ser verdadeira e pode ser mentirosa. Não é verdade? Mas a prática, o fato, ninguém consegue ir contra os fatos. O fato não tem como você contestar o fato. Ok? Então vamos lá. Porque os números sempre são muito importantes para a gente entender o universo das coisas. No ano que Jesus esteve aqui, tenho falado ultimamente muito isso, tá? Então vocês repassem para os amigos de vocês. Não fiquem guardando essas informações para vocês, porque quando vocês repassam para alguém, compartilha essa informação com alguém, ou meu vídeo, ou essa postagem, ou em palavras, da forma que for, vocês estão levando essa informação para mais pessoas pensarem, refletirem e fazerem questionamento, sim, de que a minha teoria, não digo nem teoria, mas que meus números possam desmentir aquilo que eu falo. Para que a gente chegue num consenso comum e lógico e racional. Porque do jeito que está, cada um fala o que quer e as pessoas acreditam. Tem pessoas que se dizem médios, videntes, outros que conversam com extraterrestres e trazem informações de que o extraterrestre falou que é assim, que é assado, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e que não sei o que não sei lá, e nada se comprova. E vai alarmando cada vez mais a população humana. Nós que estamos aqui encarnados. Ok? Sem prova nenhuma. Mas esse médio, essa pessoa, essa figura, tem aí 100 mil, 200 mil seguidores. E vai aumentando os meus seguidores. E aí vão inventando mais história, contando mais mentira, sem sequer questionarem, se deixam levar ou pela vaidade, ou alguns pela ganância de ter likes, de ter inscritos. E eu falo uma verdade aqui tão simples, tão básica, e os inscritos que eu tenho são 500 e poucas pessoas. O cara abre um canal, fala uma besteira, um absurdo enorme, do dia para o outro ele fica com mais de 2 mil, 5 mil inscritos, 100 mil seguidores e por aí vai. Né? Pois é, infelizmente ainda é assim. A verdade, ninguém quer ouvir a verdade, as pessoas preferem ouvir a mentira, preferem ouvir notícias desagradáveis, notícias que geram medo, temor. Então vamos lá, gente, ao que eu falo de números, ok? Os números, se nós dessemos tanta importância aos números do jeito que deveríamos dar, muitas coisas que a gente ia ver que era mentira e não íamos levar à frente. Só que a gente
A matemática, são poucas pessoas que gostam de matemática, acho que provavelmente por causa disso, porque ela nos mostra a verdade. Veja bem, igualdade a gente só encontra em matemática, aquele sinalzinho. Então, para vocês verem como é importante a matemática. Ela nos mostra muita coisa que outras ciências não conseguem nos mostrar. Né? Porque a matemática se trata de quê? De uma ciência exata. Não é isso? 2 mais 2 sempre será 4. Ok? Aí já apareceu um espertinho aí, querendo confundir mais a matemática. Aí o cara falou assim, pegou 2 objetos, né? E pegou outros 2 objetos diferentes. E falou, tá vendo como 2 mais 2 não dá 4? Claro, você pega 2 sapatos e vai somar com 2 abacates, vão ser 2 sapatos e 2 abacates. Aí o outro, para confundir, mais as coisas aqui também não, se justificar que 2 mais 2 não dá 4, ele pegou 2 abacates, um pesava meio quilo, o outro pesava 2 quilos. E naqueles outros 2 abacates, pegou um abacate pesava 5 quilos e outro pesava 7. Aí tá vendo como 2 e 2 não dão 4 quilos? Ninguém falou que é 4 quilos. Falou que vão dar 4 objetos de abacate. Agora pesos, vão ser somados os pesos. Ora bolas. Pessoas querem confundir o lógico. Só um trouxa acredita numa conta dessa errada. Não é verdade? Depende da forma que é feita a pergunta, depende da forma que é respondida. Então vamos lá, minha gente, para a gente entender que os números são muito importantes. Olha, quando Jesus esteve aqui há 2.000 anos atrás, 2024 anos atrás, né? Por aí, 2020 seria melhor. Há 2020 anos atrás, segundo os cálculos científicos, cálculos matemáticos, ok? Isso é muito fácil de ser feito. Todo mundo sabe que a matemática dá para chegar em números, sim, através de cálculos. A população do planeta Terra varia entre 200 milhões e 300 milhões de habitantes, ok? Gravaram entre 200 milhões e 300 milhões. Ora, se você pegar uma média entre 200 milhões e 300 milhões, a média será o quê? De 250 milhões. Ok? Essa será a média. Então, eu já tenho comentado isso aqui, comentei no vídeo anterior. Anterior não, anterior, né? Que alguns anos atrás se falava de 360 milhões. Só que esses cálculos foram refeitos, ok? E os cientistas com mais instrumentos de matemática, claro, mais condições, chegaram a esse número, entre 200 milhões e 300 milhões de habitantes, ok? Hoje nós temos no planeta acima de 8 bilhões, ok? Agora estamos falando de bilhões, de bola, B de bola, ok? Agora eu te pergunto, vamos pensar. Dizem, nós, né, que estamos aqui encarnados, nós estamos aqui há não sei quantos milhares de anos, até agora não aprendemos nada. Estamos nascendo, morrendo, reencarnando. Peraí. É o que se diz, que nós estamos ainda nascendo, renascendo. Ora, se na época que Jesus Cristo esteve aqui, se a população era de 300 milhões, e se nós somos os mesmos que estamos nascendo e renascendo, como é que a população aumentou para 8 bilhões? Vocês sabem o que significa de 300 milhões para 8 bilhões? Qual é essa percentagem? Olha, se a gente pegar 300 milhões, né, que é o limite máximo que esses cientistas chegaram em cálculo, multiplicar por 10, vai dar 3 bilhões. Se você multiplicar por 20, vai dar 6 bilhões. Se você multiplicar por mais 5, né? 300 vezes 5, 15. Isso. Vezes 5, 15. Vamos botar 4. 4, isso aí. 4 vezes 6, 3 vezes 4, 12. Não, 4 não, vou botar 5.
5 é pouco ainda, 6. 3 vezes 6, 18. 7. 7, isso aí. Então nós pegamos 10%, deu o quê? 3 bilhões. Mais 10% deu mais 3 bilhões. E mais 7%, não é isso? Deu 67%. Então, fazendo essa conta toda, nós vamos chegar aqui. 70% da população terrena que existe hoje aqui na Terra, dos seres humanos, não estavam aqui quando Jesus Cristo esteve aqui há 2020 anos atrás. Apenas 30% da população terrena, se até hoje continua estando aqui reencarnando, é apenas 30%. Esses outros 70% vieram de onde? De algum lugar veio. Porque nós somos espíritos. Lembre-se bem, está lá na Bíblia. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ele sopra onde quer, mas não sabe de onde veio nem para onde vai. Ou seja, espírito não produz espírito. Ok? Então o ser humano produz corpo. Agora, para esse corpo ter vida, tem que ter um espírito ali. Esse espírito tem que ter sido criado e trazido de algum lugar. Então 70% da população humana, hoje, não estava aqui no advento de Jesus. Agora, vamos pegar esses 30% que estavam. Vamos supor que ele estivesse até hoje aqui no planeta Terra reencarnando. Ok? Como a gente consegue imaginar que aquele povo na época de Jesus, aqueles 30%, fossem seres extremamente maus, perversos? Nós sabemos que não, que tinham pessoas boas, caridosas, né? Sabemos disso. Então, como temos hoje no planeta, no nosso planeta Terra, tanta maldade? De onde vieram esses espíritos com tanta maldade? Ah, são os mesmos que estão reencarnando. Peraí. 30% da população humana seriam reencarnantes da época de Jesus. Se você pegar desses 30%, né, de 8 bilhões e pouco, passaram de 8 bilhões hoje, 3 vezes 8, 24, dá 240 milhões, são 30%. Ok? Se você pegar esses 30%, vai tirar metade das pessoas que existiam naquela época de Jesus, que não eram mais. Podia ter uma vida pacata, pereré, pará, mas não eram perversos. Então tem 150 milhões de espíritos perversos. Se você olhar hoje para o nosso planeta, qual o número de pessoas envolvidas com maldade e etc e tal? Não é verdade? Nós estamos vendo que esses espíritos que estão na atualidade aqui encarnados, um número é absurdamente maior. Se vai haver um arrebatamento, desde a época de Jesus, aliás, antes de Jesus já havia sido dito, né? O dia do juízo final, tá bom. O juízo final será para quem? Para quem habitava, para aqueles espíritos que habitam hoje, mas que também habitavam na época de Jesus, ou para esses outros que vieram que a gente não sabe nem de onde viemos. Eu me considero que eu vim de algum lugar, porque a maioria veio de outro lugar. Não estava aqui na época de Jesus Cristo. A maioria veio de outro lugar, então eu estou nessa maioria. A probabilidade é essa, né, gente? 70% veio de outro lugar. De um planeta inferior ou de um planeta que evoluiu e nós não conseguimos acompanhar. Ou nós saímos de um planeta que passou por uma fase melhor e nós não conseguimos acompanhar, ou nós viemos do mundo inferior ao planeta Terra. Por mérito, por merecimento. Você sabe? Eu sei? Não, nós não sabemos. Agora, tá bom. Então, para nós, o tempo também acabou? O nosso tempo é diferente do tempo daqueles que já estavam aqui desde a época de Jesus fazendo besteira? Nós que chegamos depois? Então, o arrebatamento vai ser geral. Deus chegou, agora basta. Então, os números estão aí, minha gente. Apenas 30% do número de pessoas que estão habitando o planeta Terra pode-se dizer, matematicamente,
que 30% são espíritos que já existiam aqui no planeta desde a época de Jesus. Se nenhum deles saiu daqui, hein, gente? Se nenhum desses 30%, ou seja, desses 240 milhões de pessoas, se nenhum desses espíritos evoluíram, né? Será que nenhum deles foi embora? Bezerra de Menezes é um deles que viveu na época de Jesus. Já há 100 e poucos anos foi dado o direito dele de sair do planeta e para um planeta superior. Bezerra de Menezes, se eu não me engano, foi o Ezequiel. Eu acho que foi Ezequiel, era cobrador de imposto. Se eu não me engano. Então ele vivia na época de Jesus. Tá? E nós? Estávamos aonde? A maioria não estava aqui no planeta Terra na época de Jesus. Onde estávamos? De onde viemos? Quantas vidas nós nascemos aqui no planeta Terra? Quantos espíritos estão chegando atualmente no planeta Terra? Ok? Outra questão. Ah, Deus determinou o tempo. Já deu. Enchemos o saco de Deus. Vocês acham que para Deus tem tempo? Ele está preocupado com o tempo? Ele está preocupado em botar uma pedra lá, chega, não vai fazer mais maldade. Aliás, isso é uma coisa que todas as religiões sempre fizeram. Botar culpa em Deus das transformações que o planeta passa naturalmente, pela sua própria natureza e necessidade. O planeta, cada transformação, é o eixo da Terra e coisa e tal, vai mudando sempre para um ambiente melhor. Essas transformações são necessárias. As pessoas botam que Deus castigou, mandou matar os seus filhos que eram rebeldes. A história de Noé foi essa, né? A história de Noé, que Deus já estava cansado da merda que os filhos estavam fazendo. Então Deus não é tão sábio assim, porque cria uns seres que ele sabe, ou não sabia que aqueles seus filhos iam fazer cagada. Então Deus não é tão inteligente assim. Então ele não sabe o que ele fez. Será que eu, pelo menos, não consigo ver um Deus que não sabe o que está fazendo? Eu consigo me ver, eu não sei o que eu estou fazendo. Isso eu consigo me ver facilmente. Eu vejo que meu irmão, meu pai, meu filho, não sabe o que está fazendo. Mas Deus não sabe o que está fazendo? Deus não saber que seus filhos estão aprendendo, estão evoluindo, estão passando por necessidade de transformações e vai castigar seu filho? Botam tudo na conta de Deus. E agora é Apocalipse. Segundo alguns que conversam com extraterrestres, que conversam com espíritos, são videntes, que a separação começou em 2012. Ok? E nós estamos hoje com um número no planeta. Sabe quantos miseráveis existem no planeta? A última levantamento foi feito agora em 2021. Ok? Pelo menos foi o que eu consegui pegar aqui na internet. Tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas vivendo na miséria. Com uma média de R$ 187 por mês. Eu já transferi em dólar. E faz um cálculo em dólar. Deixa eu passar aqui, acho que é $1. Eu anotei aqui. 1 bilhão e 400 milhões. Olha bem. Eu falei 1 bilhão e 300, né? Tá anotado aqui, ó. Ó. 1 bilhão, 1,4 bilhões. 1 bilhão e 400 milhões com menos de 1,25 de dólar por dia. Ou seja, eu transferi tudo, dá R$ 187 por mês. 1 bilhão, maior do que a população do planeta na época de Jesus. Agora vocês vão me dizer o seguinte: 240 milhões, 5 vezes mais do que a população na época de Jesus, estão passando a miséria total, com menos de R$ 180 por mês. Ok? Então, esse 1 bilhão veio de onde?
Ora, se fosse só aqueles espíritos que até agora não aprenderam merda nenhuma, né? Se fossem eles que não tivessem aprendido porcaria nenhuma, não teríamos 1 bilhão, teríamos 250 milhões de pessoas na miséria. Se fosse aqueles espíritos repetindo seus erros, e fazendo cagada, nós não teríamos 1 bilhão e 400 milhões. Dá o quê? 240 milhões dá 5 vezes mais de pessoas que hoje, olha bem, 5 vezes mais do que a população na época de Jesus Cristo. Imagina a população de um planeta no ano de 2020 anos atrás. 5 vezes aquela população que existia na época de Jesus. São de miseráveis hoje. De onde vieram esses espíritos para sofrer a miséria e passar fome aqui no nosso planeta? Já que eles não viviam aqui. Fizeram cagada em algum lugar, ou estou errado? Ou estou errado? E vieram para cá por quê? Deixaram de fazer cagada lá para fazer cagada aqui? É disso que estamos falando? Sim, vocês estão passando miséria e fome aqui porque fizeram isso com alguém. Se não fizeram aqui no nosso planeta, fizeram em outro local. Em outro planeta. Ou estou errado? Não tem a lei da natureza? Aqui se fez, aqui se paga. Pelo que eu estou vendo, a gente fez em outro lugar e está pagando aqui. Não é bem assim a verdade, né? Aqui se fez, aqui se paga. É melhor a gente começar a questionar isso. Eu acho que o entendimento melhor é o seguinte, não é aqui se fez, aqui se paga. O que se faz é o que se paga. Não importa onde. Então, minha gente, tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na miséria. Vocês acham que essas pessoas vieram de onde, gente? Vamos pensar. Chegou o dia do juízo para elas final também? Ora, como assim? Então elas acabaram de vir do outro planeta, chegaram aqui depois do advento de Jesus, há 2000 anos atrás. Vamos botar que começaram a nascer aqui depois que Jesus, né? Passou por aqui. Tem 2000 anos que esse espírito veio para cá, chegou aqui, começou a viver e está fazendo as suas besteiradas aqui. Veio mais um, veio mais outro, veio outro espírito e foi aumentando. Chegamos a um número de 1 bilhão de espíritos que chegaram depois de Jesus. Olha, estou falando dos miseráveis, se contar os outros, tá? Os que vivem na miséria. Então, esse 1 bilhão e 400 veio para cá. Quantas vidas esses caras tiveram aqui? Esses espíritos. Estou falando dos miseráveis só, tá, gente? Estou falando dos outros que vieram. Cada levada veio uma porção de espíritos para cá, até agora está chegando. Aí vem me dizer que o umbral está esvaziando. Queria saber como. Mas vamos lá. Então, me respondam. Esses espíritos, em 2000 anos, quantas vidas cada um deles provavelmente tiveram aqui na Terra? Quantas vidas cada um deles nasceu? Desde 2020 anos atrás para cá. Bem, se você considerar que o ser humano, na vida atual, tem uma vida média, né? Hoje, né? 70 anos. É a idade que o pessoal está calculando aí, né? Que o ser humano está chegando à idade de 70 anos. Mas não era assim na época de Jesus, que se morria com a idade mais, né? Muito mais novo. Claro, os recursos eram outros. Menos recursos, menos medicina, menos medicamento. Então o ser humano vivia ali até os seus 40, 50 anos, no máximo. E a expectativa de vida vem aumentando gradativamente com o passar dos anos. Mas supondo que a pessoa viveu 50 anos, encarnado, desencarnou, ficou lá na pátria espiritual se preparando novamente para reencarnar, né, por um período de 30, 40 ou 50 anos. Levando em conta entre uma morte, né, e seu renascimento aqui, levou 100 anos. Então, provavelmente levando o número de 100 anos a cada morte e vida, morte e vida, morte e vida, em 2000 anos viveu quantas vezes? Renasceu 20 vezes, não é isso? 10 vezes 1000 anos. Não, 10 vezes 100 mil. Vezes 20. Vocês acham que um espírito que nasceu aqui, rebelde, a gente está vendo hoje, pessoas pegando em arma, fuzil, matando pessoas por causa de 10 contos, matando outros porque pisou no pé, são milicianos, quadrilhas formadas de milicianos,
há corrupção no mundo todo, a politicagem todo mundo rouba, uma ladroagem que só Deus sabe como. Olha bem como é que tá, só estou falando dos miseráveis, né? Dos que vivem na miséria, tá? Então vocês acham que em 20 anos, em 20 vidas, o espírito que nasceu aqui, com toda a ignorância na época de Jesus, conseguiria aprender tudo que lhe é necessário aprender? Vocês acham que há essa possibilidade? Eu vou provar agora para vocês que não. É impossível. Por quê? Bezerra de Menezes foi aquele cobrador de imposto na época de Jesus, Ezequiel. Tá? Quantas vidas ele teve para apenas em 1881, não, em 1900. Foi quando ele teve a sua última encarnação aqui e quando ele foi, né, liberado, por assim dizer, de nascer novamente na Terra. Olha bem, na época que Jesus Cristo esteve aqui, Jesus foi almoçar, foi comer, foi lanchar na casa de Ezequiel. E naquele dia, naquela hora, Ezequiel falou para Jesus que ia pagar todo o mal que ele tinha causado a qualquer uma pessoa, que ele devolveria todo o dinheiro se ele causou mal a alguém em dobro. E Jesus falou, então hoje eu salvei uma pessoa aqui, porque ele era um publicano que cobrava imposto e era mal visto pelo povo, claro. Todo cobrador de imposto sempre foi assim, não muda. Seja como for. Então, dali para frente, desde a época do advento de Jesus, foi que ele se propôs a se modificar. Ele se propôs, olha bem. E aqueles que não se propuseram? Ainda estão por aqui, né? Ele e seus apóstolos se propuseram a melhorar, a fazer o bem. Tanto ele quanto seus apóstolos, não é verdade? Dali para frente, depois que Jesus esteve aqui, esses caras que conviveram com Jesus se propuseram e conseguiram. Né? Muitos deles provavelmente não estão mais nascendo aqui na Terra. Já foram para outros planetas. Não é verdade? Mas esses se propuseram. E aqueles outros que nem sequer conheciam Jesus, que nem moravam perto de Jesus, que nunca ouviu falar de Jesus, que já estavam habitando o planeta Terra em diversas partes do mundo. Onde que esses caras estão? Esses espíritos. Estão ainda na Terra, bacana. Mas são 1 bilhão e 400 milhões? Não. Aí. Vamos voltar aí que seja os 240 milhões. E de onde veio esse 1 bilhão e 300 milhões? E 400 milhões, desculpe. Aí você tira 240. De onde veio esse 1 bilhão e 160 milhões de espíritos que estão vivendo na miséria? O que eles fizeram e aonde fizeram o seu mal? Aonde abusaram da riqueza? Não foi no planeta Terra, foi em outro local. E se aqui estão, você arrebatados, jogaram para o mundo primitivo? Pois é, gente, os números não nos permitem aceitar essa equação que querem nos vender, pelo menos para nós que pensamos. Por isso eu falo para vocês, pensem, tá? Quando falaram, estamos aqui desde a época de Jesus. Não, você não estava. A probabilidade de você, né, ter estado na época de Jesus é pequena. Vocês estão vendo aqui. Apenas 30% da população humana hoje poderia se dizer que é reencarnando desde a época de Jesus. Coisa que não é verdade, porque muitos já saíram daqui. Tá? Mas 70%, com toda certeza, não estava aqui na época que Jesus esteve aqui. 70% é a maioria. Sendo assim, você pode se considerar que estava na maioria. Você não estava aqui. Quando falarem para você, você está aqui desde a época... Nós não aprendemos nada. Como nós não aprendemos nada, nós viemos de outros mundos. Aprendemos muita coisa, estamos aprendendo coisa nova aqui. Qual mundo você pertencia antes de vir para a Terra? Que cultura? Como é que era a moralidade? Como eram as suas leis da natureza? Você chegou aqui, teve que aprender coisas novas, novíssimas para você. Nós tivemos que aprender coisas novas. Estamos aprendendo. Vocês acham que aprende isso em uma vida, 2, 10, 20? Pois é, gente. Vamos refletir sobre isso. Ok? Então estão os números aí.
Se existe hoje 1,4 bilhão de espíritos na miséria, com certeza, só esse já basta para dizer que não estava aqui na Terra no advento de Jesus. Portanto, essa separação, esse joio do trigo, esse apocalipse, ou seja, esse juízo final, é tudo falácia. Não acreditem nisso. Tá? E mesmo que fosse verdade, na minha opinião, para mim tanto faz que eu vou morrer mesmo, ou seja, o corpo vai morrer, não sei se é hoje, amanhã, pode ser que eu nem acorde, então não faz diferença quando vai ser. Vai ser, ponto final. Não faz diferença se o mundo acabar ou não acabar para mim, porque eu vou sair daqui mesmo, de uma forma ou outra. Se o mundo continuar, eu vou sair. Se não continuar, eu também saio. Não faz diferença nenhuma, que eu vou sair de qualquer jeito. Dessa vida eu vou. E vocês devem pensar assim também. Deu para entender? Então, minha gente, é isso. Tá? Não se preocupe, porque preocupação é besteira, porque da vida tu vai sair de um jeito ou de outro. Agora você tem que parar, nós temos que parar para pensar sobre isso. E reflito sobre quando falei, né? Repasse essa informação para muitos espíritas, que eu sou espírita, mas nem todos os espíritas pensam igualmente, ok? E eu não penso igual a todo mundo, e assim é o normal. Mas repasse para os irmãos de vocês, caso vocês assistam alguma palestra nesse sentido, que tem muito palestrante, porque eu fui palestrante, eu dei muitas palestras, assisti muitas palestras, bem vi, hoje em dia eu estou muito parado. Mas seja como for, e fica falando, nós ainda não aprendemos, já chegou o tempo. Que chegou o tempo? O tempo é toda hora, né? Não chegou o tempo, no nosso tempo é toda hora. Foi ontem, foi anteontem, é hoje, é amanhã, e depois o tempo é o tempo todo, gente. Eles parecem que quer me juntar, assustar. Chegou o tempo, hein? Olha, o tempo é agora. Não tem mais tempo pra nada, tem que virar santo. Ninguém vai virar santo, não, gente. Ninguém vai criar asa porcaria nenhuma, não. Ninguém vai sair voando na hora, ficar com uma auréola na cabecinha e sair voando. Coisa absurda, rapaz. Chegou o tempo de nada, não. O tempo sempre chegou pra gente e vai continuar chegando, porque para Deus o tempo não existe. 1 milésimo de segundo na vida de Deus, pra gente pode significar milhares, milhares e milhares de séculos. Deus está se preocupando com o tempo por quê, rapaz? Coisa absurda. Nós, espíritos, estamos ouvindo nós, espíritos, falar isso a mesma coisa. Olha, gente, o tempo é agora. Foi chamado, tu foi chamado aqui para o espiritismo, é agora. Rapaz, nós somos chamados de todas as formas. A vida toda, no passado, no presente e no futuro. O teu colega, quando você é criança, adolescente, te chama para ir para o clube, somos chamados o tempo todo. Vai se você quiser. Então nós somos chamados para uma coisa e para outra. Nós vamos se quisermos. E no momento que achamos que devemos ir. Quando a gente cansar de ir para o clube, ver que está jogando seu dinheiro fora, gastando dinheiro com besteira, com cachaça, com bebida, que eu fiz isso, quando eu achei que aquilo já encheu meu saco, eu parei. Parei e tomei outra tendência, juntei dinheiro para ter mais conforto, enfim, me casei, bebê. Tinha uma visão. Quando me cansei, tem uns que demoraram para cansar. Tem uns que até hoje não se cansaram dessa vida. É coisa de cada um. Agora, é claro que nós temos que procurar o quê? Nosso bem-estar, principalmente interior. E cada um achar o que lhe dá paz interior. E eu não tenho como encontrar paz interior sem fazer o bem. Ok? É o único jeito. O dia que entendemos isso, a nossa vida muda para melhor e a gente não vai se importar mais com apocalipse, juízo final, arrebatamento, tudo falácia. Tudo falácia, porque se assim fosse, o número de pessoas habitantes no planeta Terra não estava aumentando do jeito que está aumentando. Cada ano que passa, ou melhor, não precisa nem cada ano, diariamente são trazidos para cá uma cacetada de espíritos, tá vindo não sei de onde. De diversos planetas. Não pense vocês, exilado de Capela, os espíritos vieram de Capela, rapaz, pelo amor de Deus, vieram de diversos planetas, não só de Capela, vieram de planetas inferiores ao planeta Terra, planetas primitivos, vieram em ascensão, cresceram e vieram para cá. Agora eles cresceram, nós crescemos, o que crescemos, mas ainda matamos, praticamos assassinatos, somos invejosos, egoístas, corruptos. E olha bem, nós crescemos. Imagina o que éramos nós quando vivíamos num planeta primitivo, minha gente. Vamos olhar para o passado para nos fazer ver a nossa realidade. Um mundo que nós habitamos cheio de crimes, assassinatos,
tudo, cada maldade que a gente nos choca. Mas nós estamos no mesmo planeta, assistindo, ou fazendo, ou vivendo, ou vendo. Ainda temos isso dentro de nós. Imagina o que éramos quando não tínhamos. Não é verdade? E estamos na segunda categoria. Agora, é claro que quando o planeta alcançar um certo patamar, as doenças, está aí, a pandemia e coisa e tal, não for suficiente. O planeta só podemos acreditar, né, nesse juízo final, né, nesse apocalipse, como uma catástrofe grande para ter uma limpeza geral. Aí vocês falam, o Espiritismo fala que 10% da população humana pratica o bem. Olha bem, também não acredito, acho que o número é muito menor. Mas 10% cumpre com todas as suas obrigações, ok? O restante são 90%. Então, como é que o planeta vai se tornar um planeta regeneração? Uma condição que está atualmente. Só 10% faz o bem e 90% faz o mal. Há essa possibilidade, minha gente? Não existe essa possibilidade. Para o planeta se tornar um planeta de regeneração, tem que ter pelo menos a metade fazendo o bem e a metade o mal. Mas não é isso que vemos. A maioria ou é corrupto, é ladrão, é bandido, é assassino, é miliciano, é policial corrupto, enfim, é invejoso, é egoísta. A maioria, 90%. Agora, vocês acham que Deus ia dizimar toda a população da Terra para deixar só 10%? Não é muito mais fácil para Deus, como eu falei no penúltimo vídeo que eu coloquei, para Deus, né? Pegar esses 10% dos bonzinhos, daqueles que são bons, né? Que não estou eu não estou nesse meio, eu sei disso. Pegar 10%, que é um número muito menor, e levar para um planeta mais elevado, e deixar os 90% já que estão aqui, que se melhoram por si só, do mesmo jeito que esses 10 se melhoraram por si só, não foi? Vivendo aqui, desses 90 que ficarem, vão se melhorar alguns por si só, e vai tirando pequenas porções para planeta superior. Eu acho que o arrebatamento está sendo feito dessa forma, aos poucos. Deu para entender? Espírito que já alcançou uma evolução, um amor, que já não quer fazer as maldades, vai para um planeta melhor. Aí eu consigo ver a justiça de Deus. Ok? Passei dos 30, mas fica o recado aqui, né? Esse tema da agora, que é sobre Apocalipse e juízo final. Espero que tenhamos conseguido passar para vocês aquilo que eu penso e através dos números de pessoas e habitantes que tem no planeta hoje, que isso é a coisa mais importante para nos dar base, né, e fundamento para aquilo que eu estou falando aqui, explicando. Né? Fiquem na paz de Deus, até a próxima, não esqueçam de repassar isso, principalmente quem é espírita, né? Para quem é espírita, passar para também quem é espírita. Valeu, tchau, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.